E aí pessoal, bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. Meu nome é Jorge Oliveira e eu vou ser o professor de vocês dessa matéria de legislação especial da Embasa. Como vocês podem ver na tela, deixei meus contatos aí, meu nome é Jorge Oliveira, meu WhatsApp está aí também na tela e eu deixei minhas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, que vai ser o @jrsoliveira.adv. Estamos falando, em mim, da Lei 11.445, que vai ser a primeira lei que estaremos falando, das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, legislação específica, aqui em mim. Então, é o seguinte, essa lei acaba sendo a mais importante do estudo, não por ser a mais importante, a que mais vai cair questão, mas ela traz muitos conceitos e princípios importantes que serão aplicados nas outras leis que nós vamos estudar, tá? Na tela. E vamos começar a falar então dos princípios, trazendo como a universalização do serviço. Ou seja, o saneamento básico ele tem que ser universal, tem que atingir a todos. Integridade dos serviços, vai englobar todas as atividades de cada um dos serviços, lembrando que esse acesso populacional vai ser conforme a sua necessidade, objetivando então maximizar a eficácia de ações e resultados. Em mim, vocês podem ver que esses princípios eles vão derivar de outros princípios constitucionais do direito administrativo, como o LIMP, principalmente o da eficiência. Então vamos continuar na tela. Certo. O abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, realizado de forma adequada, visando tanto o saneamento básico, a saúde pública e a proteção do meio ambiente. A disponibilidade em toda a área urbana. Ou seja, tudo isso que a gente está falando, eles têm que estar disponível em toda a área urbana, em mim, e em toda a área urbana de maneira preventiva e de maneira repressiva, antes de acontecer e depois de acontecer algum evento que precise de uma intervenção repressiva em matéria de saneamento básico. Na tela. A adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. Ou seja, o que foi feito tem que respeitar a regionalidade, tem que respeitar as bacias hidrográficas locais, tem que respeitar toda uma questão regional. A articulação com política de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, controle da pobreza, ou seja, em mim. Eu tenho que falar para vocês que eu tenho que articular o saneamento com as políticas de desenvolvimento urbano, sendo que quando eu estou trabalhando com desenvolvimento urbano, com a criação de novo bairro, com a regionalização de novo lugar, um loteamento de algum lugar, eu sempre tenho que pensar junto a isso com um saneamento básico. Na tela. Eficiência e sustentabilidade econômica. Não basta funcionar, tem que ser sustentável. A utilização de tecnologias apropriadas, considerando então a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas. Ou seja, o uso de tecnologias apropriadas. Eu tenho que estar atualizando, eu tenho que estar modificando para poder trazer uma atualidade para o meu serviço. A transparência das ações, baseada no sistema de informações e processos decisórios institucionalizados, e o controle social. Esses dois últimos, em mim, a transparência ela vai ser fruto do princípio da publicidade. Ou seja, as ações elas têm que ser públicas. O público tem que ser, a sociedade em geral, ela tem que ter acesso a todos os dados relevantes para o saneamento básico. E o controle social é um controle feito pela população do que está sendo feito e do que vai ser feito em matéria de saneamento básico. Temos também os princípios da segurança, qualidade e regularidade, com a integração das infraestruturas e serviços e a gestão eficiente dos recursos hídricos, tendo também a adoção de medidas de fomento. Fomento é o quê? De financiamento, de custeio, de recurso, a moderação do consumo de água. Certo. Os princípios de prestação de serviço, eles têm a ver com o princípio da eficiência. Por que com a eficiência? Todos esses princípios vão trazer uma celeridade, vão trazer resultados positivos, de uma maneira a tentar desburocratizar a execução do saneamento básico.
E se alguma questão perguntar de questão de modelo de administração pública, você vai ter que saber que deriva do modelo gerencial da administração pública brasileira, em mim. Certo. Esse slide que a gente está estudando, que a gente está fazendo, ele é basicamente a lei trazida de maneira em tópicos os seus aspectos mais importantes e alguns comentários acerca dele, certo? Agora vamos para a segunda parte, denominada de conceitos, na tela. O saneamento básico, então, ele vai ser o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de, primeiro, abastecimento de água potável, de sua captação, no caso no rio, na fonte que ele vai ter a captação de saneamento básico, até a sua medição, passando por instalações, passando por tudo mais, indo até o momento em que ela vai ser medida para o custeio pelo usuário. O esgotamento sanitário, que vai ser desde as ligações prediais até o lançamento no meio ambiente, a limpeza urbana com o manejo de resíduos sólidos, em todo momento, desde coleta, transporte e tudo mais, e essa drenagem e manejo de águas pluviais, tendo sempre a limpeza e a fiscalização preventiva das redes urbanas. Ou seja, o saneamento básico ele vai englobar isso daí tudo, o abastecimento de água, esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o drenagem e manejo de águas pluviais. Tratando por uma gestão associada para garantir a universalização, tendo o controle social como objetivo. Aqui em mim. Essa gestão associada ela vai ser essa gestão, uma associação voluntária por convênio ou consórcio público, baseada no artigo 241 da Constituição Federal. Ou seja, a gestão do saneamento básico não vai ser só da União, não vai ser do Estado, do município, vai ser associada entre esses entes. A universalização ela vai ser uma aplicação progressiva, uma ampliação progressiva, que vai trazer o quê? Vai trazer o acesso de todos os domicílios, só que de uma maneira progressiva, gradativamente, cada vez mais vai aumentando o acesso da população a esse serviço. E o controle social justamente vai ser o momento em que a sociedade exercerá um controle sobre o saneamento básico. Na tela, tendo aqui informações, representações técnicas, a participação, formulação de política, planejamento, avaliação, tudo relacionado aos serviços públicos de saneamento básico. Essa gestão associada, como eu já falei, ela vai trazer uma reunião, uma cooperação entre os entes da Federação, União, Estado, Distrito Federal e município, sendo que cada um terá a competência do que lhe for concernente. Por exemplo, a União, interesse nacional, Estado, regional, município, interesse local. A prestação regionalizada. Um único prestador atende a 2 ou mais titulares. Os subsídios, eles vão garantir o instrumento econômico de política social, garantindo a universalização, principalmente para populações e localidades de baixa renda. E temos que ter esse conceito, quando a lei falar de localidade de pequeno porte, estaremos falando de vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias. Em mim, certo? Essa prestação regionalizada eu tenho o quê? Que um prestador, no caso uma empresa de águas, um prestador específico, vai prestar a 2 ou mais titulares, a mais de um desses titulares, a mais de um, no caso, a mais de um estado, a um ou mais municípios e por aí vai. E esses subsídios, eles são garantias de que eles vão trazer dinheiro, vão injetar dinheiro para garantir a universalização, para poder que eu leve essa infraestrutura de saneamento básico para toda a população, principalmente a população de baixa renda, tá? Na tela. E a título de algumas informações gerais, que são informações, inclusive, que são alternativas de questões, que eu já vi em algumas questões que eu trabalhei, os recursos hídricos eles não integram um serviço público de saneamento básico. Também não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais. Por exemplo, se é uma solução individual que atende a uma fazenda, atende a uma empresa em específico, atende a algo do tipo, não vai constituir serviço público.
e o lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços, que a responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. Ou seja, em mim, caso eu não consiga, de alguma maneira, ligar aquele resíduo sólido urbano, ligar aquele lixo, ligar aquela dispensa de lixo a um gerador específico, a uma pessoa específica que gerou aquele resíduo, ele vai ser considerado, então, resíduo sólido urbano para fins de saneamento básico. Na tela. Com mais informações, esse serviço público de limpeza urbana e manejo de sólidos é composto pelas atividades coleta, transbordo e transporte dos resíduos. Após coletar e levar para o local, é feita uma triagem para ver o que pode ser reutilizado e o que pode ser reciclado. Também tenho que falar da varrição, campina e poda das árvores em logradouros públicos, entre outros pertinentes à limpeza pública urbana. Ou seja, se eu estiver falando de limpeza pública urbana, eu estarei falando em algum momento de serviço de saneamento básico, nesse caso de limpeza pública urbana. Exercício e titularidade. Artigo 241 da Constituição Federal. União, Estados, Distrito Federal e município irão disciplinar por meio de lei. Uma pausa aqui em mim. Será por meio de lei porque não será feito por decreto, por medida provisória ou outros tipos legais que não sejam lei daquele rol do artigo 59 da Constituição Federal. Estamos falando, então, não do princípio da legalidade, mas do princípio da reserva legal. Na tela. Certo? Será disposto por meio de lei consórcios públicos e convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando, então, aquela gestão associada que nós vimos tanto nos princípios quanto nos conceitos, tá? E trazendo essa transferência total ou parcial desse serviço, encargo, serviço, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Podemos observar, inclusive, a palavrinha continuidade, que é um dos princípios implícitos do direito administrativo. Eu posso, então, delegar a organização, regulação, fiscalização e a prestação desse serviço. Delegar é dar esse serviço, passar a organização, passar a regulação, a fiscalização ou a prestação para outro ente. Certo? Continuando aqui, a formulação pelo titular da política pública de saneamento básico. E essa política pública de saneamento básico terá os planos de saneamento básico, a prestação direta ou delegada dos serviços, os parâmetros de garantia do atendimento essencial à saúde pública, os direitos e deveres do usuário, o estabelecimento de mecanismos de controle social, o estabelecimento de sistema de informações sobre os serviços e a intervenção e retomada da operação dos serviços delegados. Ou seja, aqui em mim, essa formulação dessa política pública de saneamento básico, ela vai obedecer tudo que a gente já viu até agora e tudo que a gente vai ver de agora em diante. Essa política de saneamento básico, ela tem que englobar os princípios, os conceitos, as atividades e tudo que a gente já viu, repito, que ainda vai ver daqui em diante, não só nessa lei, como nas outras leis que nós iremos trabalhar. Na tela. Concessão ou permissão de uso será dada mediante contrato, vedando essa disciplina mediante convênio, termo de parceria ou outros institutos de natureza precária, ou seja, será dada mediante contrato. Tendo como exceções usuários organizados em cooperativas e organizações, limitando-se a um condomínio ou localidade de pequeno porte com baixa renda predominante, e convênios e outros atos de delegações celebrados até o dia 6 de abril de 2005. Para aquele pessoal desses convênios, desses atos de delegação que não foram feitos mediante contratos, existe o Instituto do Direito Adquirido.
Ou seja, aqui em mim, se eu tenho uma concessão ou uma permissão de uso que não esteja nessas duas exceções aqui de baixo, ela será feita mediante contrato. Então, para uma questão é importante gravar, é importante se lembrar que será feita mediante contrato, com exceção dessas comunidades de baixa renda e desses convênios celebrados antes dessa data de 6 de abril de 2005. Na tela. Condição de validade dos contratos. Para o contrato ser válido, ele tem que trazer plano de saneamento básico, o estudo de viabilidade técnica e financeira para garantir a universalidade e a integralidade, as normas reguladoras com a previsão de meios de cumprimento da lei, uma realização prévia da audiência de consulta pública. Em mim, essa audiência de consulta pública, ela vai ser basicamente esse controle social, uma das maneiras de controle social aplicadas nessas condições de validade do contrato, certinho? Na tela. Medidas graduais de expansão e atualização dos serviços, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro com a cobrança, ajuste de tarifa, política de subsídios, mecanismo de controle social e hipótese de intervenção e retomada dos serviços. Em mim, nós podemos ver, inclusive, uma informação que, apesar de nós termos acesso, é importante saber, é importante salientar que o serviço de saneamento básico para o usuário final, ele não será gratuito, porém, ele será cobrado mediante o seu uso e mediante o seu poder de pagamento em relação a ele. Tá? Na tela, caso seja feita por mais de um prestador, uma única entidade será encarregada da regularização e da fiscalização, tendo que esse contrato deve ser feito mediante uma prévia licitação, respeitando todas as regras gerais específicas das licitações. Certo? Essa prestação regionalizada, ela é caracterizada por um único prestador do serviço para vários municípios, sejam eles contíguos ou não. No caso, se dá uma uniformidade à fiscalização e regulação dos serviços, existindo a compatibilidade de planejamento. Uma informação importante aqui em mim é que, por exemplo, a Embasa, que é esse concurso específico que nós estamos estudando, ela não atinge todos os municípios da Bahia. Existem alguns municípios, a exemplo de Itabuna, no sul da Bahia, que nesse caso em específico, quem cuida do saneamento básico de lá é a Embasa. Alguns municípios não são atendidos pela Embasa. Então, se alguma questão vier dizendo que a Embasa engloba todos os municípios da Bahia, pode marcar essa questão daí como falsa. Na tela. A fiscalização será feita pela administração pública ou pelo consórcio público, a depender da titularidade, se ela for de gestão associada a consórcio público, tá? E vai ser feita pela administração indireta, consórcio ou concessão. Desculpem, a prestação será feita pela administração indireta, consórcio ou por concessão. E esse registro contábil, ele deve ser separado para cada município ou serviço. Vamos botar, por exemplo, eu tenho em Salvador, eu tenho que trazer em separado cada serviço de saneamento básico de Salvador, tá? Aí eu tenho a cidade, por exemplo, agora de Camaçari. Eu tenho que trazer cada serviço, porém ele não pode estar, por exemplo, atrelado aos serviços prestados em Salvador. Cada município terá o registro contábil de seus serviços em separado para cada município. Certinho? O planejamento será específico para cada serviço, observando diagnóstico da situação e seus impactos na condição de vida, objetivos e metas para a universalização de curto, médio e longo prazo, programas, projetos e ações para o cumprimento de metas, ações para emergências e contingências. Em mim, esses três primeiros falaram basicamente da universalização e da integridade do serviço, certo? Na tela. Ações para emergências e contingências, mecanismo de garantir a eficiência e eficácia das ações,
e uma compatibilidade geral com a realidade regional. A revisão desse plano tem que ser feita em prazo não superior a 4 anos e tem que ser anterior ao plano plurianual, e a garantia ampla da publicidade, com a proposta dos planos e estudos que fundamentam, inclusive com a realização de audiências e consultas públicas, tá? Então, vai ser dada a publicidade, vai haver a realização de audiência e consulta pública para ter uma garantia daquele princípio, tá, do controle social. Certinho? Então chegamos ao tempo do nosso primeiro bloco, tá? Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade à nossa aula, tá? Até daqui a pouco.